Olá amigos, tudo bem? Voltamos aqui novamente às dependências da UFAC. Aqui na verdade está se tornando um cenário para o nosso beco sem saída do Portal do Rosas. Antes de eu apresentar com quem iremos conversar, não esqueça de fazer sua inscrição, de ativar o sininho para receber notificações. E nós aqui hoje iremos conversar com a liderança indígena Francisco Pianco. Ele que recentemente chegou da COP25, tem muito a conversar com a gente sobre meio ambiente, sobre política indígena e sobre tudo que está acontecendo no nosso país. Tudo bom, Francisco? Tudo jóia. Francisco, é um prazer muito grande estar com você aqui. E essa semana teve início a Semana Chico Mendes. E a Semana Chico Mendes, ela aborda exatamente a união dos povos. Você é fruto da união desses povos. Sua mãe seringueira, seu pai indígena e tem outros momentos que os povos se uniram para a defesa da sua raiz e daquilo que acredita. Como é que você está vendo a união dos povos nesse momento agora, Francisco? Olha, eu acho que o cenário requer aí uma retomada, inclusive, da aliança dos povos da floresta. Eu acho que a gente já teve muitas conquistas importantes, mas essas conquistas, nós estamos vivendo um momento onde elas estão sendo questionadas, estão ameaçadas, e eu acho que a tranquilidade que a gente tinha e o foco que era desenvolver as nossas comunidades, né, a partir dessas conquistas, construir um tempo onde a gente pudesse estar ali focado nas demandas, nas necessidades locais, isso passou. O cenário hoje nos coloca um outro desafio, que é manter as conquistas e começar a trabalhar de uma maneira articulada, onde a gente possa manter essas conquistas e trabalhar para que isso não impacte na nossa comunidade. Mas como é possível fazer isso, fazer essa nova união dos povos da floresta, se o que nós vemos hoje são governos de extrema direita, pessoas que chegam a questionar a importância da floresta para o meio ambiente, pessoas que chegam a dizer que índio tem terra demais para gente de menos e que os seringueiros também precisam se desenvolver entre aspas. Como é que é possível reunir e fazer um novo enfrentamento contra isso? Essa união dos povos. Eu acho que quando está tudo bem, isso é comum cada um ficar cuidando da sua casa, cada um cuidar dos seus projetos e não se preocupar muito com o que está acontecendo fora dos seus limites. Cada um cuidando de si. O momento agora, ele requer, né, uma necessidade hoje de fazer uma grande articulação em nível regional, né, e também nacional e internacional, para que a gente consiga manter essas conquistas que a gente teve. Para fazer isso, é preciso que a gente comece a trabalhar no sentido de fazer com que essas pautas elas estejam colocadas e sejam levadas. Então é preciso se articular em procurar fazer esse encontro entre todos aqueles que estiveram no passado à frente desse processo, para que a gente pudesse pensar esses direitos conquistados, essa luta, esses que representam, né, que muitos deles já passaram. Chico Mendes foi uma liderança importante no processo, mas essa nova geração precisa se encontrar para sustentar aquilo que foi uma luta do passado. Segurar o legado. Que ela ainda hoje é presente, né? Os desafios de hoje, talvez eles sejam muito mais difíceis de sustentar do que no momento que a gente começou naquela época. Por que você acha que os desafios hoje são mais difíceis de sustentar? Olha, eu acho que porque a gente tem uma juventude que viveu num momento que eles não tiveram
não passaram por esse processo de tanta dificuldade que a gente teve na época. Não precisou lutar. A juventude hoje cresceu, né, num ambiente assim, onde eles só cresceram, né? Eles foram vivendo um momento de muitas conquistas. Nós, no passado, as causas, elas mexiam muito com a gente, né? Então, esse mexer com a gente fez com que a gente colocasse esses desafios dentro da alma, do nosso espírito, para enfrentar esses desafios. Hoje não. A juventude, é preciso ela incorporar isso, entender de que né, esses desafios, eles precisam incorporar isso e botar isso dentro deles para poder a gente sustentar, né, manter essas conquistas nossas. Em nível nacional, nunca, esse ano pode ser caracterizado como o ano que mais registrou morte de indígenas no país. Não foi aqui no Acre, mas são irmãos dos indígenas acreanos. Você acha que isso pode chegar ao Acre, Francisco? Olha, eu acho que isso pode sim. Não é não é impossível isso. Porque eu tive no Maranhão há pouco tempo atrás e é um ambiente assim os indígenas estão muito preocupados com as mortes que estão acontecendo ali com os Guajajara. Eu conheço as lideranças de lá, como a Sonia Guajajara, que é uma liderança importante hoje a nível nacional e internacional, preocupada porque o que se vê ali é uma tensão muito grande. Aqui não chegou essa tensão ainda. Aqui não chegou e eu espero que não chegue. Mas aqui a gente tem um contexto muito mais diferente até. Porque a gente se avançou muito no sentido da organização interna, a um ponto de que a gente talvez trabalhe, se previna, né, para que isso não aconteça. Mas, porque existe uma organização interna entre os povos que a gente consegue se articular, monitorar e acionar os meios e também se posicionar de uma maneira que talvez essa violência ela não chegue. Mas... Não porque ela não tenha esse risco, mas eu acho que porque as comunidades elas estão muito bem articuladas nesse sentido. Só que diferentemente dos outros governos que antecederam a esse, os índios tiveram secretaria, tiveram assessoria, então tinha alguém que cuidava da política indígena. Hoje não existe mais isso. Esse vácuo não pode provocar tensões, provocar algumas divergências, ou algo que rompa com toda essa política e tudo que foi feito até agora? Eu acho que tem uma situação assim. Primeiro, que nós, povos indígenas, seja governo de direita ou de esquerda, a gente tem procurado dialogar com esses governos de uma maneira que eles a gente não seja partidário. A gente sempre lutou por aquilo que é de direito nosso, aquilo que está na Constituição. Procuramos dialogar sempre com os governos para que o nosso direito, né, seja respeitado e que as políticas públicas dialoguem com a nossa necessidade. Então essa tem sido a nossa postura de movimento indígena. Então nesse governo que a gente tem agora, a gente ainda tem um ano de trabalho, ainda não houve um contato, né, formal, estruturado com os povos indígenas para dizer o que né, esse governo vai fazer, né, com a agenda indígena. O que a gente percebe é que existe aí um distanciamento, né, muito grande entre aquilo que foi uma relação de um governo de esquerda no passado, né, com os povos indígenas, com o governo atual, que é um governo de direita, com os povos indígenas. Mas vocês sempre tiveram disposto ao diálogo, independente de governo? Não, a gente sempre conversou, porque governo para nós é governo.
a gente tem que trabalhar. Agora eu acho que a gente também já está maduro o suficiente, né, para não viver nessa dependência do governo. Quando há o diálogo, a gente faz o diálogo. Quando não há, a gente fica numa postura que é de cuidar daquilo que é de direito nosso. E o povo de vocês, os Achanicas do Rio Amônia, tem uma pendenga judicial que se arrasta há décadas com familiares do atual governador. Como é que está esse processo? Esse processo é um processo que tem mais de, já vai fazer quase 30 anos, na década de 70, iniciou 90, 80, de 70 e 80, foi um momento de uma invasão muito forte. E na época a empresa, né, Camelim, entrou na nossa terra e fez uma exploração de madeira com máquinas pesadas, enfim. Isso virou, né, uma ação civil pública que tramitou em todas as instâncias, hoje está lá no Supremo e a gente espera, né, já era para ter, esse processo não é a questão de um julgamento sobre se os Achaninka têm direito ou não, eles estão questionando, né, nesse processo a questão somente um ponto que eles, né, estão questionando, a questão da prescrição sobre a questão da questão ambiental. Mas o processo em si ele já está julgado e os Achaninka, nós Achaninka ganhamos a questão. Agora, eu sempre tenho separado assim, se naquela época a família, o grupo Camelim tinha uma empresa que cometeu um crime contra, né, um crime ambiental, social e, né, um crime contra o povo Achaninka, naquela época não estava dizendo que hoje os Camelim iam ser governador. Já passou... Tem que separar as coisas. Já passou um governador, tem um outro governador que é da mesma família, mas a gente vê isso não como uma coisa ligada com a outra. A gente tem isso como o que a justiça decidir é o que vai ter que valer. Há pouco você falou que os povos indígenas têm que se virar com aquilo que já conquistaram. Você também falou da importância das relações nacionais, inclusive internacionais. Você esteve na COP agora em Madrid. O que é que você sentiu em relação à política ambiental do Brasil nessa COP 21? Olha, não teve nenhuma novidade, né? Porque o Acordo de Paris, ele exigia, ali tinha definido metas, né, a ser cumprida e o governo brasileiro se comprometeu em aderir a esse acordo. A COP ia acontecer aqui no Brasil. O governo brasileiro não recusou. Depois mudou para o Chile. O Chile teve uma situação também bastante tensa lá e findou tendo até agora. E findou indo para Madrid, na Espanha. Só que lá a COP era, né, estava acontecendo na Espanha, mas o Chile estava muito presente. Agora, quando eu estou falando que não teve nenhuma novidade, foi no ponto de vista do posicionamento do governo brasileiro perante essa agenda da questão climática. A gente vê que não cedeu nada, não mudou nada, e é muito pouco não se criou nenhum compromisso maior em nível de governo federal com relação a essa agenda. A avaliação que eu faço é que foi, olhando um pouco o Brasil, os governadores da Amazônia, eles perceberam também isso e estão articulados num consórcio para tentar garantir um espaço de diálogo onde possa trazer recursos do exterior, de cooperação, para investir nos programas ambientais, socioambientais aqui na região, mas que em nível de governo brasileiro não teve nenhuma... Mas o que a gente percebe, Francisco, que há um contrassenso muito grande nisso. Primeiro,
o recurso do Fundo Amazônia, vocês tinham projetos amparados pelo Fundo Amazônia. Foi prejudicado com essa política ambiental? Quase todo mundo foi prejudicado. Primeiro, eu acho que era o único recurso que tinha numa escala maior, que podia financiar direto as organizações, as ONG, as comunidades indígenas, nas suas ações de vigilância, de proteção do território, de desenvolvimento de atividades econômicas sustentável. Hoje não tem. Todo mundo foi prejudicado com essa... Por isso os governadores estão se articulando. E os governadores estão se articulando, inclusive questionando, né, por que o governo federal... Mas a maioria desses governadores apoia o governo federal. Olha, eu acho que eles perceberam de que esse é um caminho de ajudar a trazer os recursos para a Amazônia. Alguns eu entendo que têm assim, um compromisso com a pauta ambiental, esteja preocupado com a questão, né, de um desenvolvimento sustentável, e outros estão aí muito mais vendendo uma ideia de que estão preocupados, mas realmente não se vê isso na prática. Então eu acho que esses recursos precisam ser pactuados com os povos indígenas, com os povos da floresta, ainda, né, que eles estejam falando em nome desses povos. Essa discussão ainda não aconteceu. Eu digo de contrassenso, Francisco, porque aqui no Acre, ao mesmo tempo em que tenta fazer parte desse consórcio, que faz um discurso ambiental para além do nosso estado, o nosso governador, ele em março praticamente autorizou os produtores a queimar, agora apoia a medida provisória da regularização fundiária e, por último, apresentou um projeto de lei aqui na Assembleia que praticamente tira os direitos, o direito do IMAC de fiscalizar. Será que esses agentes financiadores, eles não percebem isso? Percebe, e tanto é que o próprio governo brasileiro, né, as suas relações que tinha com os doadores como Noruega e Alemanha, estão num impasse por conta disso. Tudo que está acontecendo aqui na Amazônia não é uma coisa escondida. Não dá... O aumento do desmatamento. O aumento do desmatamento, os números já falam isso. Né, quando fala as relações que tem do governo com a população, com os povos indígenas, tem essa situação posta que a mídia toda já expõe a situação com os povos da floresta. Então não tem uma coisa que esteja acontecendo aqui que lá eles não saibam. Então ninguém esconde mais nada desse mundo. Ninguém esconde, isso é importante saber. Então o que está acontecendo aqui no nível de Acre também se conhece lá fora. Então se busca nesse momento fazer com que o olhar lá de fora sobre a Amazônia ele deixe de acontecer. Eu acho que isso continua a mesma preocupação quando eu falo assim nas agendas ambientais em nível global, né, e a preocupação com relação à Amazônia. O que a gente precisa fazer com que a gente reconheça que nós precisamos aqui em nível regional, pensando no estado do Acre, coloque essa pauta como uma pauta estratégica. Ela não é uma pauta do atraso, como é falado pelo governo federal e às vezes pelo governo do estado, os posicionamentos, enfraquecendo as políticas, né, ligadas a essa área, tirando força dos órgãos, tentando criar lei para diminuir a burocracia, dizendo que estão falando de um desenvolvimento. Esse desenvolvimento não está discutido com a gente. Eles estão discutindo entre eles e não está alinhado com essas preocupações socioambientais e um desenvolvimento que leve em conta todo esse processo histórico nosso já ao longo do tempo. Francisco, nosso tempo já passou rápido como um vento ou um carro que estão passando aqui na UFAC. Mas assim, para encerrar, o povo de vocês, do Rio Amônia, é conhecido e mundialmente pela capacidade de organização.
Qual o grande diferencial do povo de vocês? Assim, que você acha, para chegar a esse nível que chegou? Nós morava num lugar onde era como se a gente estivesse na casa dos outros. A gente vivia muito o que os outros diziam que a gente tinha que fazer, né? Porque senão a gente não tinha lugar para morar. Depois do momento que a gente conseguiu ter uma terra, né, oficialmente para morar, o nosso povo passou a trazer de volta o seu, né, como carro-chefe, o seu conhecimento sobre como viver na floresta. Então esse foi um ponto. O como viver na floresta. Como viver na floresta, a partir de quê, quais são os princípios da nossa cultura, porque a gente tem, na floresta é a nossa vida. Então como ter trazer de volta essa coisa que parecia ser uma coisa que não tinha lugar mais. Então a partir da demarcação da nossa terra, isso passou a ser o ponto de partida. A nossa comunidade passou também a se relacionar com o mundo lá fora, não para criar uma dependência, mas numa relação de troca. Então tudo que a gente entendia que era importante para o nosso povo, para fortalecer a nossa cultura, a gente procurou trazer. Aquilo que a gente entendia que tinha que sair, então a gente tirou de dentro da nossa comunidade. E a nossa comunidade passou a ser uma referência, porque nós fomos uma comunidade que estávamos quase sem água, quase sem floresta, sem caça, sem nada, e por conta das grandes invasões que teve. Então a partir daí, desse momento, eu acho que essa dificuldade fez com que a gente reconstruísse o meio ambiente, que ele tivesse as condições para fazer com que a gente... Vocês fizeram uma aliança com a floresta e com a história. Para ter as condições da gente viver bem. Então esse viver bem está relacionado no nível de condições que a floresta tem para oferecer para a gente. Então, eu acho que a gente conseguiu articular em nível regional, e nacional e internacional, não de uma maneira criando dependência. Por isso que a gente tem assim, muita tranquilidade de atravessar qualquer tempestade dessa que aconteça no Brasil. Francisco, foi muito bom conversar com você. É tipo de conversa que vai a tarde inteira, mas nós temos tempo. Eu sei. E eu agradeço muito a disponibilidade que você teve aqui para conversar conosco. E antes de encerrar, eu peço novamente que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber a nossa notificação. Pode deixar. Como é que é o nome disso aqui, Francisco? Amateirentes. Amateirentes. Será que cabe na minha cabeça esse negócio? Acho que sim. Deixa eu ver. Cabeção não cabe não, bicho. Muito bom. Muito bom, obrigado.